podcast Panorama de Negócios está recebendo, neste episódio, o prefeito de Campinas, Dário Saad. E nós vamos saber sobre os avanços de Campinas em vários setores. Eu falo avanços de Campinas, gente, porque Campinas se destaca numa série de questões, principalmente na área de tecnologia. E a gente, quando fala de Campinas, a gente fala de vários projetos importantes, né? Várias inaugurações que estão sendo feitas, uma demanda muito antiga, um pleito muito antigo da população de Campinas em relação a uma série de questões, como o Teatro de Arena, aquela revitalização do centro de convivência, a questão do museu, do Mercadão de Campinas. Então tem uma série de pontos importantes que a gente vai repercutir com o prefeito Dário Saad. Com o apoio da Ecoala, a agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Olha, eu não tenho nem como agradecer, porque o Dário, gente, é uma pessoa tão querida, não é querida somente por mim, mas querida pela população de Campinas. E o Dário, eu considero o Dário assim, um amigo querido. Por que eu falo isso? Porque o Dário, sempre que possível, ele aceita o convite para esse bate-papo, para falar sobre questões tão importantes para a cidade, né? O Dário que a gente acompanha há muito tempo, né? Desde a época que ele era vereador na cidade, foi presidente da Câmara de Campinas, prefeito na segunda gestão. Então, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez, viu, Dário? Olha, Milton, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria poder conversar com você, com seus seguidores aqui no Panorama de Negócios. E eu também considero você um grande amigo, admiro o seu trabalho. E para a gente é uma alegria poder falar de Campinas, dos negócios que a cidade proporciona, da qualidade de vida. E estou aqui à disposição para a gente trocar ideias aí. Claro, olhando um pouco para os negócios, para a geração de empregos, geração de renda para a população de Campinas, mas também falando aí do dia a dia da cidade. Ô, Dário, você sabe que tem uma questão assim muito interessante. Não é fácil, gente, administrar uma cidade como Campinas, né? Que é uma metrópole, é uma cidade que concentra o que é feito, por exemplo, nas demais cidades da região, né? Então é uma cidade extremamente importante dentro do estado de São Paulo. E, obviamente, Dário, eu costumo dizer que a gente não consegue agradar a gregos e troianos, né? Tem pessoas, por exemplo, que vão elogiar, vão achar muito legal, mas vai ter sempre aquela turma que vai estar sempre criticando. E o Dário, ele é tão interessante porque o Dário, ele lida com a crítica de uma forma muito interessante e até divertida, né? Com o fogo na careca. É verdade, não é? É verdade. A careca arde bastante quando a gente trata desse tema aqui. Não. Vamos ao fogo na careca de hoje. É hora do fogo na careca. Então é uma forma que você tem das pessoas criticarem, e às vezes são críticas pesadas, ácidas, né? Ácidas, mas o Dário, ele sempre responde a essas pessoas. Então isso daí é importante, ô Dário, pelo seguinte, porque geralmente o perfil do administrador, tá? Seja prefeito, governador ou até presidente mesmo da República, muitas vezes críticas muito pesadas, as pessoas tentam sair pela tangente. É verdade. Né? E você não, você encara e tenta colocar para as pessoas para que elas tenham uma visão exatamente em relação àquilo, não é verdade? É verdade, Milton. Quando a gente criou esse quadro, vamos dizer, esse tipo de resposta, fogo na careca, foi meio por isso mesmo. Responder crítica é uma questão delicada, porque se você responder muito formal, pode ficar sem graça até.
As pessoas perguntaram, você gosta de crítica? Eu falo, não, ninguém gosta de ser criticado, não gosta. Mas eu acho que a crítica é importante. Tem um tipo de crítica que é muito pesada, muito agressiva, tem conteúdo ideológico claro na crítica. Que aí não é legal. Aí não é legal, aí eu deixo pra lá. Agora, a crítica, quando tem algum fundamento, quando é possível responder, assim, dentro de um diálogo interessante, eu respondo. Então, eu respondo com leveza, fogo da careca. Tem muitas vezes que eu dou razão para as pessoas. Olha, você tem razão nessa crítica, mas nós já estamos resolvendo. Tem outras vezes que falam, olha, você está equivocado, não é bem assim a maneira que você está colocando, mas sempre com leveza, sempre com uma maneira mais descontraída, mas com respeito. Então, assim, você cria uma interlocução. Não sei se as pessoas criticam, acham ruim ou não, mas a gente tem tido um bom resultado por tratar as críticas dessa maneira. Ô, Dário, você sabe que tem questões, por exemplo, que elas não são resolvidas, por exemplo, da noite para o dia. Claro. Tá? Por quê? São obras mais complexas. Vou dar um exemplo. BRT. BRT. Tá? O BRT, ele começou na gestão do seu antecessor, Jonas. Né, o Jonas Donizete, deputado federal. Ele deu início, acho que, se eu não me engano, foi no segundo mandato. Segundo né? mandato. E aí tem todo um processo burocrático que, infelizmente, não tem como fugir, né? Que acontece realmente no setor público. O Dário, praticamente, no final da gestão do Jonas, se não me falha a memória, já deu-se início às obras. Isso. Na primeira gestão Dário Saad, a obra foi a pleno vapor, enfrentou algumas dificuldades, como um dos consórcios, por exemplo, teve problema. Foi embora, né? abandonou a obra. Né? E aí, um novo problema, porque você tinha que encontrar... Relicitar para poder assumir. Então, foram questões complicadas mesmo, burocráticas. Mas o BRT está aí funcionando. Né? Uma questão que a gente observa é o tempo, por exemplo, que as pessoas levam do distrito do Campo Grande para chegar no centro de Campinas, ou do distrito do Ouro Verde para chegar no centro de Campinas, que diminuiu assim consideravelmente. Diminuiu bastante, Milton. E, além disso, a gente muitas vezes fala do BRT só do ponto de vista do transporte público. Mas o trânsito melhorou bastante. Sim. E as obras que nós fizemos, por exemplo, no final do ano passado, e esse ano entregamos muitas, por exemplo, os viadutos. Viaduto da Transamazônica, quando você sai da Anhanguera e entra para John Boy Dunlop, ali ficava parado, quem está nos assistindo sabe, ficava parado o trânsito na Anhanguera. Porque você saía da Anhanguera com sentido Campo Grande, entrava da John Boy Dunlop, já parava ali, tinha um semáforo complicadíssimo. Aquele viaduto que fez parte do todo o projeto BRT, resolveu, mais para frente ali no Campo Grande, o outro viaduto em cima da rodovia dos Bandeirantes, também deu fluidez para o trânsito. Então o BRT, ele trouxe essa vantagem para a população de diminuir o tempo de percurso do Ouro Verde e Campo Grande para o centro e vice-versa, e melhorou para o trânsito de veículos também, muito. Hoje você anda a John Boy Dunlop, anda a Moreiras Rui Rodrigues numa velocidade sem interrupções como tinha anteriormente. Então o BRT não foi só, não trouxe só melhorias para o transporte público, reduzindo o tempo de viagem, mas ele trouxe também melhoria no trânsito das duas grandes regiões da cidade, que é o Ouro Verde e o Campo Grande. Mas aí, Dário, nem tudo são flores. Claro que não. O que acontece, na verdade? Isso daí é uma dor de cabeça que não é de hoje. Que é a questão da licitação do transporte público de Campinas. Né? Lá atrás, houve um questionamento por parte do Ministério Público, né? A questão da licitação, do processo de licitação, teve que ser redesenhado. Na verdade, nós fizemos, Milton, fizemos a publicação do edital e não tivemos propostas, o que a gente chama de um edital deserto. O que aconteceu foi o seguinte, tinha já uma programação antiga de colocar 256 ônibus elétricos, que dá um total mais ou menos de 25% da frota, que é o desejo nosso. Eu gostaria que a frota de Campinas fosse 100% elétrica, que não tivesse poluição no ar. Agora, qual que é o problema? O ônibus elétrico custa de 3,5 vezes a 4 vezes mais que o ônibus convencional.
Então, nós não tivemos essas propostas. Aí nós fizemos uma consulta pública e já estamos para publicar o edital no próximo mês de outubro. Então, está muito bem encaminhado. Nós entendemos que o edital agora está mais próximo da realidade. Ele permite que o município compre ônibus ou faça locação de ônibus e coloque no sistema. A gente está verificando o que é melhor. Só que acontece o seguinte, para o município comprar ônibus, eu vou ter que fazer opção. Ou eu vou fazer financiamento para comprar ônibus, ou financiamento para fazer obra na cidade. Quer dizer, o município não tem capacidade de tudo. Então, a questão do edital está caminhando muito bem. O mês que vem a gente publica o edital e ele está, do ponto de vista técnico, bem formatado e a chance de a gente chegar a um bom resultado é muito grande. Aí você calcula, porque a primeira coisa que quem está acompanhando pensa que é o seguinte, mas aí, quando é que vão chegar os ônibus novos? Nós já colocamos, Milton, 110 ônibus novos, 70 0 quilômetros e os outros 50 seminovos. Já melhorou um pouco algumas áreas que estavam com ônibus muito ruins, realmente. Estavam quebrando muito, isso, né? Isso. E não, nós fizemos uma renovação emergencial, mesmo no contrato antigo. Aí o pessoal pergunta, Dário, por que você não manda os empresários de ônibus colocar ônibus 0 quilômetros? Primeiro, Milton, que o contrato atual contrato da concessão do sistema de transporte vence o ano que vem. Então, como os empresários não têm prazo grande de contrato, eles não têm financiamento. Sim, sim. Porque você, para financiar num banco a compra de novos ônibus, você precisa provar que você tem um contrato longo para poder garantir a arrecadação, o pagamento das parcelas do financiamento. Então, com a licitação, permite que os empresários façam financiamentos e comprem ônibus novos na totalidade da frota. Mas é o seguinte, não só esperamos a licitação, renovamos essa parcela dos ônibus que estavam realmente em piores condições, tem já 70 ônibus 0 quilômetro com ar-condicionado rodando e 50 seminovos em excelentes condições. E com a licitação a gente avança bem mais. Ô Dário, você sabe que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem. Tá? Não é uma coisa de Campinas, é uma coisa de todas as cidades. Tá? Existe um subsídio que as prefeituras têm que pagar para essas concessionárias que operam na cidade. Quer dizer, quando a gente fala em subsídio, o que é, gente? São gratuidades, por exemplo, né, de pessoas maiores de 60 anos, de estudantes, passe escolar, né, que eles pagam uma parte da... Então, é só para as pessoas poderem entender por quê. Porque a empresa é um modelo de negócio, quer dizer, a empresa ela tem que... E tem o custo real da tarifa. É o custo real. O custo real da tarifa de ônibus em Campinas é maior do que o que a população paga. E essa diferença o município paga. E eu vou fazer uma comparação que eu faço pouco, mas os seus seguidores vão entender. Quantas vezes São Paulo é maior que Campinas? 10 vezes, né? Sim, com certeza. 10. Não, a população de São Paulo está, grosso modo, em torno de 12 milhões. Sim. População de Campinas, 1 milhão e 180, 200 milhões. 10%. Campinas, pra você ver como é que a gente trata a questão do transporte com muito rigor. São Paulo paga quanto de subsídio por mês, por ano? Você tem ideia, Milton? Nossa, não tenho a mínima ideia. 7 milhões e meio a 8 bilhões de reais por ano, na diferença da tarifa. Pergunta para mim, quanto Campinas deveria pagar se fosse 10% de São Paulo? Seria 700, 800 milhões. Nós pagamos 200. Então, Campinas tem um sistema de subsídio muito justo. Justo que eu estou dizendo assim, a gente segura o máximo que puder. E às vezes gera reclamação dos empresários. Mas São Paulo paga 4 vezes mais. Não dá para você comparar. Né? Não, teoricamente daria, Milton, porque o tamanho da cidade é 10 vezes maior. Sim. Daria. Sim. Daria para comparar, sim. Porque Campinas tem 1 milhão e 200, São Paulo tem 2 milhões. É que a gente faz uma gestão extremamente cautelosa com os subsídios. Se eu desse subsídios, se eu fosse dar subsídio igual São Paulo dá, eu estava pagando 700 milhões, 800 milhões por ano. Então, é uma realidade que às vezes a população não sabe. A gente... por isso que eu estou repetindo com você, que e outra coisa, mas outra coisa, Milton, todo mundo fala, o transporte nas grandes cidades da Europa é uma maravilha, mesmo aqui em Buenos Aires é uma maravilha, melhor que Campinas, melhor que no Brasil. Aí eu já fui à prefeitura de Buenos Aires, eu perguntei,
Quem que paga o subsídio de vocês aqui? Governo federal, governo do estado e a prefeitura. Aliás, a maior parte na Argentina é o governo do estado, o governo federal. É dividido. Dividido. Né? Pergunta para mim no Brasil, Milton, pergunta. No Brasil fica só a prefeitura. Só a mesmo, prefeitura. né? Então, assim, tem coisas estruturais que a população também precisa saber. E o seu seguidor tem capacidade de entendimento dessa situação. Então, eu faço parte da Frente Nacional dos Prefeitos. A gente já briga há anos, desde o primeiro mandato meu, para ter um sistema único de transporte público. É simples isso. O governo federal pega o valor das gratuidades através das leis federais e repassa para o município essa diferença. É simples assim. Calculado na própria lei federal das gratuidades. Isso. Então, o que acontece? Hoje, os municípios arcam com as maiores partes do custo das políticas públicas. Saúde. Há 20 anos atrás... 25 anos atrás, Milton, 70% do dinheiro que vinha para a saúde de Campinas vinha do governo federal e uma parte do governo do estado. Pergunta hoje, 75% do dinheiro que a gente investe em saúde em Campinas vem do IPTU e do ISS do município. Então, é muita coisa, sabe? E é claro que é o prefeito que a população tem que cobrar, é claro que a população está mais próxima do prefeito, é claro que a população tem razão. Agora, ainda veio uma reforma tributária que tirou o ISS dos municípios. Aliás, gente, essa reforma tributária... vai dar trabalho, vai dar problema. Vai dar dor de cabeça, porque já começa o início de implantação dela no ano que vem, né, em 2026. E, gente, toda vez que eu encontro o Dário... que se fala em reforma tributária. Mas, Milton, não é fogo na careca. Ô, Milton, mas não é isso. Hoje teve uma inversão. Nos últimos anos e décadas, há uma descentralização das obrigações. Então é o seguinte, a saúde, o município está pagando 70%, 80%. Na assistência social é 90%. No transporte é 100% com o município. Tudo o município assume. Aí vem a reforma tributária e pega o ISS dos municípios e junta com o ICMS e leva para o governo federal. Aí eu vou ter que pegar o ISS que nós produzimos aqui, pegar um chapéu, ajoelhar, eu e os prefeitos do Brasil, para pedir dinheiro de volta para o que o município gerou. Sabe? Então é uma injustiça com os médios e grandes municípios, principalmente. Daqui a 4, 5, 6 anos... esses dias eu estava em Brasília, discutindo no Ministério da Fazenda lá. Aí teve um técnico que ficou assim, falou, prefeito, mas o senhor não vai estar nem aqui quando for instalado para valer a reforma, né? Quando for... Eu falei, não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com o futuro das grandes e médias cidades. Nós estamos centralizando as receitas e descentralizando as responsabilidades. Isso é uma vergonha. Eu vou falar isso aqui, essa reforma administrativa foi uma vergonha que aconteceu no Brasil. Só que é o seguinte, como vai dar reflexo daqui a 4, 5, 6, 7 anos, ninguém fala hoje. O governo federal, na minha opinião, o governo olhou para os tributos no país e viu que o que estava crescendo era o ISS dos municípios. Foi lá e pegou para ele. Simplesmente assim. Os municípios vão ficar com IPTU só, mais nada. E algumas taxas aí. E só IPTU, Dário, não dá conta, né? Que eu digo assim, de investimento que eu falo. Não dá conta de manter a máquina. Você vai ver, Milton, eu não vou ser mais prefeito. Quando a reforma tributária for implantada totalmente, eu estaria terminando meu mandato. E eu quero eu torço muito para eu estar errado. Eu torço mesmo. Torço muito para chegar daqui a 4, 5, 6 anos e falar, nossa, eu estava equivocado. Não prejudicou os municípios. Mas da forma como está... A forma como está, infelizmente, não tem outro futuro, não. O município vai perder a autonomia do ISS e aí vira aquela burocracia, né, Milton? Porque quando leva o dinheiro para Brasília, aí você já viu, para voltar, leva 10, volta 1. Não dá para entender, né? É triste. Agora, Odário, tem alguns pontos importantes já há algum tempo que você trabalha muito. Isso daí não é uma questão única de Campinas, tá, gente? De grandes cidades, que é a questão de revitalização do centro. Isso. Né? O glamour que existia anos atrás, né? As pessoas
elas brigavam para morar no centro porque tinha tudo pertinho, né? Tinha padaria, tinha a loja, tinha uma série de coisas, cinema, né? Teatro. E com o passar dos anos, infelizmente, mudou, né? Então, a situação em muitas cidades de um centro degradado, e Campinas tem se esforçado bastante ao longo dos últimos anos, até inclusive com a própria legislação, no sentido de fazer com que o centro avance. E aí, quando você fala sobre essa questão do centro, você passa por alguns pontos que são importantes. Quando você fala de centro de convivência, ele ali é Cambuí. Mas é um Cambuí quase que centro, porque fica muito próximo. Aí você fala, por exemplo, de mercado municipal, coração do centro de Campinas, né? E aí, mais recentemente, aquela área do Centro Cultural, Centro Cultural Artístico, né? A cultura artística. A cultura artística, né? Tem várias coisas. Tem o Palácio da Cidade. Dois pontos importantes, isso, né? Tem o Pátio Ferroviário, que nós fizemos lá o Campinas Innovation Week. O Clube Cultura, a sede do Clube Cultura. Clube Cultura. Que logo a gente inaugura a primeira fase, que vai Aliás, ser o eu passei por lá, inclusive. Tá quase pronto. Não, né? já tá aquela pintura já das cores do município, né? Que é azul e tal, branco, né? Mas olha, Milton, é o seguinte, muita gente pergunta, Dário, como é que o centro das grandes cidades de Campinas pode ser o centro que foi há 40, 50 anos atrás? Eu falei, é fácil. Primeiro, você tem que fechar os shoppings, né, Milton? Campinas... Não, mas é verdade, velho. Campinas é uma das cidades brasileiras de grande porte que tem mais shoppings. Inclusive tem um aqui que é o maior da América Latina, térreo. Verdade. Bom, segundo ponto. Tem que chegar lá nas nossas grandes regiões, lá no Ouro Verde, Campo Grande, e fechar os comércios. Porque você vai na Suassuna, conhece a Avenida Suassuna? Sim, né? claro. A Suassuna não tem um comércio poderoso igual ao do centro? Fortíssimo. Você vai na Praça da Concórdia, no Campo Grande, não tem um comércio poderoso? Sim. E as pessoas não têm necessidade de sair de lá para ir para o centro. Mas além de fechar os shoppings e fechar os comércios, fechar que eu estou dizendo no bom sentido. Sim. Você também tem hoje a compra pela internet, Milton. É isso aí. O e-commerce, quer dizer... Que está muito forte. Está muito forte. A nova geração, ela parece que perdeu aquele hábito. Eu, por exemplo, eu vou comprar um sapato, eu tenho que ir na loja, eu tenho que olhar o sapato. Para você olhar, porque ver, a imagem muitas vezes é bonita, né, na internet, mas não é aquilo que a gente espera. Hoje não, o pessoal mais jovem toca ali, em 2 segundos ele compra ali, já está em casa. E o e-commerce, as compras pela internet, estão avançando muito. A hora que você acaba de comprar, fala amanhã cedo, está aí. Tem algumas coisas demoram mais. Então, às vezes até no mesmo dia. Né? Então, o que acontece? Nós estamos com uma lei já, 2 leis importantes, uma que dá até 11 anos de IPTU, de isenção de IPTU para prédios que foram reformados no centro, o outro que reduz o ISS para 85 atividades para ir para o centro, e a habitação também, que nós estamos preparando uma lei para flexibilizar, facilitar a habitação. E além disso, a prefeitura está levando órgãos para o centro. Você falou do Clube Cultura, a gente falou do Pátio Ferroviário lá, que teve Campinas Innovation Week, o Palácio da Cidade, né? Sim. Você sabe que vai ter agora, nos próximos dias, um feirão lá no Palácio da Cidade. Sabia? Um feirão de emprego lá. Vai ter o Festival Rural de Campinas e um feirão de emprego lá. Então, assim, do ponto de vista da cidade, é um desafio? Sim, é um desafio. Eu não nego que é um desafio. Agora, a gente está esforçando, nós estamos espremendo, esforçando, trabalhando, e eu tenho certeza que o centro de Campinas evoluiu muito nos últimos anos. Tem muita coisa para fazer. Eu assumo, Milton, eu sou um prefeito que tem a humildade de reconhecer que tem que avançar, mas há um esforço contínuo. Nós já revitalizamos a Campos Salles. Sim, ficou bonita, né? A Zé Paulino, a primeira parte da Zé Paulino também foi revitalizada. Sim. O Mercadão, Milton, você está em Campinas há quanto tempo? Você nasceu há quanto tempo? Não, eu estou aqui há 25 anos. É o tempo. Quando você viu, o Mercadão nunca se pensou em fazer uma reforma, né? Não. Deu trabalho, Milton? Deu muito trabalho. É uma obra... Olha, é um prédio de 130 anos. É verdade. Ali, muita gente não sabe da região. Ali é brejo. Sabia, Milton? Eu não sabia. É uma região de brejo. A hora que a gente foi trocar o piso, mexer lá na hidráulica, aí vinha água para tudo quanto é lado. Mas avançamos, tivemos alguns problemas, sim, mas avançamos.
Hoje já deve ter 80%, 90% está funcionando lá. Tem alguns permissionários que atrasaram um pouco as suas lojas também, as suas bancas. Então, na realidade, nós enfrentamos situações complexas. O centro de convivência parado há 14 anos. Nossa, o centro de convivência. O Mercadão. Uma baita vitória, viu? O Mercadão. Para Campinas. Não foi uma simples reforma, foi a construção de um mezanino lá em cima fantástico. Sim. O Palácio da Cidade, fazia quanto tempo estava aquela tela de proteção, aqueles andaimes lá? Quanto tempo estava lá? Verdade. Não, estava acho que 6 anos. Verdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo fez uma licitação e não conseguiu contratar uma empresa para reformar. E ficou aquela tela de proteção 6 anos lá. A gente já tirou a tela, vai ter até um evento agora e creio que no final desse ano, começo do ano que vem, a gente consiga colocar em funcionamento. Olha, só para a gente poder ter uma ideia, Dário, que eu acho que isso daí é extremamente importante. Naquela área do Cultura, do Clube Cultura, Sei. O que vai funcionar ali exatamente? Na sede do Cultura, Isso, ali na Irmã Serafina, a área esporte e cultura. Tá. Que ali vai ter áreas de academia pública, áreas de luta, Olha de que danças interessante. e a parte cultural também. Legal. Então, Aí, quando a primeira fase deve ser entregue nos próximos dias. Primeira fase. Aí tem a segunda fase. Aí, quando a gente vai para o Palácio da Cidade, Lá eu me lembro, Dário, é importante fazer essa observação, que na época da campanha eleitoral, você vai até rir. Eu me lembro que os candidatos, cada um apresentava uma proposta, né? Eu quero isso e tal, Então, né? E aí gerou uma série de polêmicas. Não, a na polêmica época, né? é o seguinte, aquele prédio é tombado, Milton. Exatamente. Inclusive, o taco dele é tombado. Sabe o piso, o taco? A porta, o madeiramento é tombado. Então, por exemplo, por que não cabe uma unidade de saúde lá? Porque a vigilância sanitária exige piso lavável. E o piso de taco, ele não pode ser usado na área de saúde. Isso aí. Mas prefeito, só você que sabia, é porque nós tentamos levar a estrutura de saúde para o Palácio da Mogiana. E deu o mesmo. Deu o mesmo problema. Mas o taco é tombado, a porta... prefeito, mas põe piso alto. Tudo bem, só que você tem que serrar a porta, senão a porta não abre no piso alto, né? Não pode serrar. Não pode serrar a porta. Estou dando assim, alguns detalhes. Mas é interessante isso, Sabe? sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí as pessoas viram e falam assim, não está a fim de fazer. Mas eu posso falar para você, eu tenho uma vida bem antiga na política de Campinas, desde 92. Já vivi muitas situações. É claro que tem gente que é de oposição, tem visão diferente. Agora, o importante é você fazer as coisas com técnica, respeitando a legislação, sabe? Se eu, por exemplo, tento forçar a barra de uma unidade de saúde, eu fiz uma unidade de saúde ali na Barão de Jaguara. Na Barão de Jaguara, com o César Berrembar, tem o centro de especialidades médicas lá. Mas por que eu não vou fazer no antigo Palácio da Justiça, futuro Palácio da Cidade? Porque lá a lei da preservação do patrimônio histórico não permite. Sim. Se eu fizer qualquer coisa lá que vai contra o tombamento, a justiça manda eu parar no primeiro dia. Verdade. Sabe? Então não adianta ficar... Não, tem que fazer, perda de tempo. Tem que seguir a lei. E vai ficar legal, porque nós vamos levar mais de 60 serviços para lá. Então é isso que eu ia te perguntar. O que vai funcionar lá naquele Palácio da Cidade? O CEPAT, CPFL, SANASA, PROCON, a INDEC vai ter posto lá, vai funcionar o CEPROCAMP, a CETEC vai para lá, a parte administrativa da saúde. A saúde vai para lá, mas não como atendimento médico. A parte de gestão de saúde digital. E se você for parar para pensar, por exemplo, é um prédio, né? Tem muitas salas. Maravilhoso, maravilhoso. Nós já trocamos o telhado, Milton. O telhado é novo lá já. Olha que legal. Já trocou o telhado, agora vamos fazer uma ampla reforma, porque tem que climatizar, tem que fazer tudo, tem que adequar. Então, realmente não é simples. Ô, Dário, eu acho que tem duas questões, a gente já está quase caminhando para o final desse episódio do Panorama de Negócios, mas acho que tem 2 pontos extremamente importantes. E pelo que eu conheço de você, é algo que lhe preocupa muito, que é a questão relacionada à violência contra a mulher. Isso. Tá?
saúde da mulher e também a questão da violência das grandes cidades por conta de tráfico de drogas. E nós vimos aí, recentemente, a atuação mesmo, né, de quadrilhas ligadas ao crime organizado em Campinas, no tráfico internacional. E a gente sabe que existe uma preocupação muito grande, inclusive da sua parte, no sentido de ter uma guarda municipal bem estruturada, uma guarda municipal forte. E o que é interessante, gente, que aqui você tem um trabalho conjunto de guarda municipal, polícia militar e polícia federal. Isso. Né? Olha, Milton, é outra coisa que remete à questão da reforma tributária. Desculpa, eu sou meio embirrado com ela. Porque há 30, 40 anos atrás, as prefeituras não precisavam de guardas municipais. Você sabe disso. Sim. Porque a segurança é responsabilidade prioritariamente do Estado. E a questão de tráfico de drogas, tráfico de arma, da federal. Isso aí. Mas aí vem a necessidade, os municípios criam as guardas municipais. Então, nós temos em Campinas uma das guardas municipais mais capacitadas, qualificadas, é referência no Brasil e faz um trabalho em parceria fantástico com a Polícia Militar, Polícia Civil e também com a Polícia Federal. Muitas vezes a Guarda Municipal é acionada pela Polícia Federal para dar retaguarda nas operações. A Polícia Federal faz todo o trabalho de inteligência e a Guarda atua dando retaguarda nas operações. Então, Milton, é uma preocupação imensa. Eu converso bastante com o governador Tarcísio, o governador precisa reforçar as polícias em Campinas. Aqui é uma região muito rica. Sim. E a região que movimenta carga, o aeroporto internacional, que é sem dúvida o maior aeroporto de carga do Brasil. Então, tudo isso atrai também a criminalidade. Lógico. Atrai também a criminalidade. Mas aí, esse trabalho que foi feito há dias atrás com a Polícia Militar, principalmente com a Polícia Federal, Governo do Estado, essa grande operação contra o crime organizado, foi um alento para a gente, porque é preciso trabalhar na inteligência, com inteligência e também na parte financeira do crime. Fazer com que eles tenham peso. Pelo que a gente viu, estava até na Faria Lima, infiltrado no centro financeiro do país. Sabe? Grandes grupos financeiros associados a recursos, a dinheiro que vem do crime. Aí eu acho que funciona. Aí você vai... Muita gente pergunta, mas atuando só nisso, vai acabar... Eu falei, não vai acabar, mas você diminui a força dessas organizações criminosas, porque o dinheiro, a força delas está na violência, mas está também no dinheiro. No dinheiro. No dinheiro que Se você mina isso, aí a coisa já fica mais difícil. Isso. Para eles. Para eles. Então, Milton, a Guarda Municipal faz um papel importantíssimo aqui em Campinas, muito importante. Agora, esse trabalho conjunto, que aliás foi feito nessa operação, Polícia Federal, Polícia Militar, o Ministério Público do Estado de São Paulo, sabe, tudo isso organizado para enfrentar o crime. Então, acho que desse jeito a gente começa a, pelo menos, empatar e ter chance de reduzir o poder econômico do tráfico e do crime. Olha, finalizando, Dário, PIDs e RIDs. Eu sei que você adora isso daí. Adoro. Porque é aquela área dali da Unicamp, da Fazenda Argentina, tudo ali. Com foco em tecnologia e tudo mais. Nós apresentamos para a Câmara a alteração do zoneamento naquela região, que não foi um projeto da Prefeitura de Campinas, foi um projeto de todo o setor. O dia que eu fui mandar o projeto para a Câmara, eu fiquei até emocionado. Não era o prefeito de Campinas, estava sentado eu, reitor da Unicamp, reitor da PUC, o CNPEM, os institutos de pesquisas do governo federal, do governo do estado, todo mundo apoiando aquela proposta. E agora a Câmara já votou em primeira votação e deve votar nas próximas semanas em segunda votação. E será um avanço imenso para a cidade de Campinas. Um avanço imenso. Campinas vai ter uma área no total do PIDs, que é o grande polo, de quase 18 milhões de metros quadrados, vocacionada para o desenvolvimento sustentável e para a tecnologia. E dentro dessa área você tem o Hub Internacional, que é uma área de 11 milhões de metros quadrados, que envolve a Unicamp e a PUC, que vai ter um foco mais direcionado para o desenvolvimento sustentável, iniciativas de desenvolvimento sustentável. Então, Campinas já é o epicentro, já é o centro da inovação e da tecnologia do Brasil. E o RIDs e o PIDs serão
um passo fundamental. Prefeito de Campinas, Dário Saad, é uma honra e uma alegria muito grande lhe receber mais uma vez no podcast Panorama de Negócios. Convite válido para um próximo. Vamos voltar aqui. Porque a gente tem sempre novidades. Eu tentei, de forma sucinta, falar de vários temas importantes, por exemplo, para quem está acompanhando, mas tem muito mais coisa também para a gente falar, né? Mas olha, para mim é sempre uma alegria. Você, essa simpatia sua, e mais, né, Milton? Você é um jornalista que tem conhecimento, né? Eu falo sempre, é muito importante para a gente, quando debate ou quando responde um papo descontraído como esse, sim. Quando o jornalista é qualificado, capacitado. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E você acompanha o podcast, esse episódio do podcast com o prefeito Dário Saad, quantas e quantas vezes você quiser, acessando o canal do Panorama de Negócios no YouTube e também acessando a página do Panorama de Negócios, né? Você tem sempre notícias de economia, de negócios e tal, no site www.panoramadenegócios.com.br. Fica o convite para o próximo episódio do Panorama de Negócios, você acompanhar o nosso canal no YouTube. Até a próxima.